diferente, elas já estão aqui à frente. E eu peço o carinho dos irmãos, tá? Porque elas vão dirigir o culto. Não elas, mas sob a minha orientação, é claro, né? Nós que organizamos tudo, a liturgia, a ordem do culto, toda é feita pelos adultos, mas nós vamos dar uma oportunidade para elas desenvolverem já desde a infância o amor pelo reino e pela obra do Senhor, tá? Os irmãos tenham misericórdia e louvem o nome do Senhor por verem crianças já dedicadas ao serviço na casa de Deus, tá bom? Eu quero preparar os irmãos para um momento especial de louvor. Está me chegando aqui alguns visitantes e eu estou vendo mais do que isso que está aqui. Então, eu quero saudar com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus, você que nos visita, tá bom? Não vou citar nomes hoje, porque eu sei que tem mais que isso aqui. Eu não quero omitir alguns, mas todos que estão nos visitando pela primeira vez, sejam bem-vindos em nome de Jesus, tá bom? Vamos preparar o nosso coração, nós vamos cultuar a Deus, e Deus requer toda a diligência, todo o zelo daqueles que Ele mesmo fez para a adoração do Seu nome. E nós costumamos, antes de iniciar o culto, orar a Deus, colocar as nossas vidas diante do Senhor. Então, eu quero dar a oportunidade a você de curvar sua cabeça, onde quer que você estiver, e enquanto a nossa irmãzinha ali toca um cântico para nós, tá? Você pode orar a Deus, colocar sua vida diante das mãos do Senhor. Vamos fazer isso agora? Deus, nós nos curvamos diante da Tua presença. Tua palavra diz que quando o Teu povo se reúne para adoração, como é devido em congregação, o Senhor se faz presente e procura, e sonda os corações e procura os verdadeiros adoradores. Nós queremos ser encontrados dessa forma, Pai. Nessa noite, apesar de celebrarmos uma festa juntamente com as crianças da igreja, nós não queremos que elas sejam o alvo principal. Pelo contrário, assim como nós, elas desejam que o Senhor Jesus seja o centro desse culto. Amém. Então, cuida do nosso coração agora, prepara as nossas vidas. Nós queremos render louvores ao Senhor e, imperfeitos como somos, carecemos, ó Deus, da vivificação, do perdão dos nossos pecados, aos quais nós confessamos agora diante do Senhor, gratos desde já pela remissão que temos pelo sangue maravilhoso de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 18, 1 a 4. Mateus 18, 1 a 4. Todos se encontraram? Vamos ler todos juntos. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os seus discípulos perguntando: quem é porventura o maior do reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles
Esse texto fala que aquele que não for como uma criança não pode fazer parte do reino de Deus. Se fazer como uma criança não é ser criança em idade, mas confiar em seu lugar diante de Deus. Agora nós vamos cantar o hino 17, que fala que somente Deus merece ser exaltado. Por isso, quando a igreja está de pé para cantarmos o hino 17. Eu vou fazer uma oração. Ó Deus, Pai, tira-nos de todo louvor, que seja orado, Deus, do nosso pecado, Senhor, de que nós humilhamos ao Todo-Poderoso, Criador de todos nós. Amém. Em Cristo Jesus, para Deus saber. Amém. A igreja pode ser assim. Aos irmãos que abram suas Bíblias, Êxodo capítulo 2, 1 a 10. Êxodo 2, 1 a 10. Eu vou fazer a leitura. Foi-se um homem da casa de Levi, e casou com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche. E pondo nele, o menino largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar que lhe haveria de suceder.
enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança. E eis que o menino chorava, teve compaixão dele e disse: Este é o menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva-te de ama e te cria criança? Respondeu a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pegar-te-ei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, na qual passou ele a ser filho. Esta bem lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Miriam intercedia pelos seus pais, e agora nós queremos fazer uma oração para nós intercedermos aos nossos pais. Deus, aqui em tua presença, quero agradecer e louvar o teu nome. Com a sua tua santa e digna de todo louvor. Deus, quero agradecer pelas bênçãos que vieram em nossas vidas, agradecer pela palavra que vai ser pregada, que os irmãos possam ter conhecimento da palavra, Deus. Nós possamos abstrair e aplicar em nossas vidas, Deus. Que possamos viver como Jesus viveu. Deus, eu quero agradecer pelos nossos pais. Pedir que o Senhor continue abençoando a vida deles, chamando eles nos seus caminhos, Deus. Deus, eu quero também pedir perdão por todos os nossos pecados. Peço que eu oro, peço que agradeço em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Hoje nós estamos aqui comemorando a organização da nossa feira, agradecendo a Deus por mais um ano que as nossas representantes estão realizando e agradecendo a Deus pela bênção de tê-las conosco. Nós vamos iniciar esse momento de louvor. Alguns pais, algumas pessoas já conhecem as músicas. Eles vão cantar primeiro para que aqueles que ainda não ouviram possam aprender e em seguida a gente convida a igreja para ficar em pé. Quem souber pode cantar junto, tá? Será no meu coração.
ainda temos mais 3 musiquinhas para depois da igreja se colocar em pé.
de alegria. A Bíblia nos diz que nós devemos ser crianças, que nós possamos ter a alegria dessas crianças, para louvar o nosso Deus. Meu coração,
quero chamar o seminarista César. Deus, eu quero agradecer ao Senhor por abençoar muita vida do seminarista César. Espero que o Senhor dê uma boa palavra que toque nossos corações, que deixe a gente com uma vontade de continuar praticando em uma igreja, ouvindo a tua palavra, Pai. Espero que o Senhor fique feliz que hoje o aniversário da CP, e espero que o Senhor dê muitas bênçãos a cada um. Amém. Em Jesus também. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pelo sotaque já dá para perceber que somos nordestinos, né? Somos lá de Aracaju, Sergipe. Sou grato a Deus, ao pastor Paulinho, por nos convidar para essa noite estarmos aqui pregando a palavra de Deus. Diante disso, abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5, os versículos 1 ao 3. Mateus 5, de 1, versículos 1 ao 3. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, no livro do Gênesis, o livro dos princípios da criação, a Bíblia narra que no primeiro dia Deus cria a luz. No segundo dia Deus cria céu, terra, céu e água. No terceiro dia Deus cria terra e vegetação. Já no quarto dia Deus cria os luzeiros. No quinto dia Deus cria os peixes e as aves. No sexto dia Deus cria os animais e a sua primordial criação, que é o homem. E Deus dá uma esposa a esse homem. E nós vemos que esse casal, eles eram, podemos assim dizer, plenamente felizes. Por quê? Eles tinham comunhão com o seu Criador, eles tinham harmonia com a criação de Deus, e esse homem vivia em plena felicidade. Diante disso, a Bíblia mostra lá no capítulo 3 que esse homem e essa mulher resolveram desobedecer a Deus e entrou no mundo que chama de pecado. E depois desse pecado, todo ser humano, até hoje, vive em busca daquela verdadeira felicidade. Diante disso, vamos falar sobre o caminho para a verdadeira felicidade. A respeito disso, o filósofo Blaise Pascal escreveu: todas as pessoas buscam a felicidade. Não há exceção para isso, seja quais forem os meios diferentes que empreguem. Todos objetivam esse alvo. Continua Pascal: a razão de alguns irem à guerra e de outros a evitarem é o mesmo desejo em ambos, visto de perspectivas diferentes. A vontade nunca dará o último passo em outra direção, diz Pascal, a não ser a felicidade. Continua aí: esse é o motivo de cada ação de todo ser humano. E ele conclui: mesmo dos que se enforcam. Pascal diz que mesmo aqueles que tiram a sua própria vida, crendo que está com um fardo e querendo livrar-se daquele fardo, ele diz: essa pessoa está buscando o quê? A verdadeira felicidade. Todos nós estamos, todo ser humano busca esse alvo, a felicidade. Agora a questão é: onde encontramos essa felicidade? A felicidade não está nas coisas que vemos, é uma atitude do coração. Não é um pagamento por nossas virtudes,
mas é um presente da graça de Deus para o ser humano. Não é algo que conquistamos pelo nosso próprio esforço, essa verdadeira felicidade, mas um dom que recebemos pela fé em Cristo Jesus. A felicidade não procede do mundo, mas do Deus Criador que criou todas as coisas, inclusive o ser humano. A felicidade é o resultado do relacionamento do homem para com Deus e dele para com o próximo. Só que o mundo tem um conceito diferente de felicidade daquele que a Bíblia ensina. Veja o que é que o mundo diz. O mundo diz assim: felizes são os ambiciosos, que passam por cima de todos e conseguem o que querem. Essa é a filosofia do mundo. Mas eles dizem também: felicidade é ser valentão. Felicidade é fazer o que bem entende. É aproveitar o máximo do que é prazeroso, diz o mundo. Felicidade para muitos é ter muito. Felicidade para muitos é o quê? Ser ricos, serem nobres. Felizes são os famosos, diz o mundo, e aqueles que são populares. Só que a Bíblia não ensina assim. As bem-aventuranças enfatiza 8 sinais principais da conduta e do caráter cristão, especialmente em relação para com Deus e os homens. Não há um único parágrafo nesse Sermão do Monte, que é o sermão mais conhecido do Senhor Jesus Cristo, dentre os 4 grandes sermões dele. O mais conhecido é esse Sermão do Monte. É nele onde encontramos o quê? A oração do Pai Nosso. Mesmo quem nunca leu a Bíblia já ouviu falar: não julgueis, para que não sejais julgados. Mesmo quem nunca leu a Bíblia já ouviu falar: tira a trave do teu olho. O que? Esse sermão é bem conhecido, agora pouco praticado. Consequentemente, qualquer pessoa que se diga filho de Deus, ou que diz que o conhece e que pertence a Ele, e que não tem essas virtudes dessas 8 bem-aventuranças, irmãos, infelizmente não pode dizer que é filho ou filha de Deus. Essas 8 bem-aventuranças é como uma escada. E veja qual o primeiro degrau que Jesus começa. A introdução desse sermão, que vai do capítulo 5 ao 7, ele começa introduzindo com as 8 bem-aventuranças. E ele começa dizendo a primeira: bem-aventurado o quê? Os humildes. Então vamos ver um pouco sobre isto. O homem é um ser obcecado por prazer. O filósofo que trouxe a ideia do hedonismo, Aristipo de Cirene, disse o quê? Que o hedonismo é o que o homem deve viver em busca de prazer. Aristipo dizia que o homem deve viver a vida inteira dele buscando ter prazer. Essa é a filosofia hedonista, que o homem vive só para ter prazer, satisfazer os seus próprios prazeres. Agora a questão é: onde o homem tem buscado esse prazer? Muitos nas coisas exteriores, outros buscam esse prazer no dinheiro. Será ser um sucesso na cultura, no sexo, na diversão? Salomão foi um homem que provou de tudo, de todos os prazeres, de tudo que o mundo possuía, podemos assim dizer, ele provou. Só que no final da vida ele disse o quê? Tudo isso é vaidade. Aqueles prazeres todos não preencheu o que foi dito aí na música, o vazio. Tudo era vaidade. Agostinho de Hipona disse: Senhor, Tu nos criaste para Ti, e a nossa alma não encontrará descanso até se repousar em Ti. Deus criou o homem para Ele, para a glória dele, e esse homem jamais encontrará a verdadeira felicidade fora do próprio Deus Criador. Primeiro, a verdadeira felicidade é abraçar rejeitar o que o mundo rejeita e abraçar aquilo que Deus diz na sua palavra. Jesus disse: bem-aventurado é o pobre de espírito, e não uma pessoa autossuficiente, arrogante e soberba.
Jesus diz que bem-aventurado é o que chora, e não aquele que é durão e insensível. Jesus continua dizendo: bem-aventurado é o manso, não aquele que abre mão, ou aquele que abre mão dos seus direitos, não o valentão. Para o mundo feliz é aquele que é valentão, porque ele é poderoso, mas Jesus diz que não. Jesus diz: bem-aventurado é o pacificador, não só aquele que evita contendas, mas busca apaciguar os ânimos em uma guerra. Jesus diz: bem-aventurado é o puro de coração, e não aqueles que se banqueteiam com todos os prazeres do mundo. O homem no mundo crê que felicidade, ser feliz, é desfrutar de tudo que o mundo lhe oferece. Mas antes de sabermos o que é ser humilde de espírito, vamos primeiro ver o que não significa ser humilde de espírito. Não significa, irmãos, pobreza financeira. Essa foi a ideia de Francisco de Assis com a sua ordem da mendicância. Francisco de Assis cria que para a pessoa aproximar-se de Deus, ela teria que ser totalmente pobre. E ele cria essa ordem da mendicância, onde a pessoa tornava-se pobre como ele mesmo, para que buscasse encontrar-se mais próximo de Deus. Isso não é ser humilde de espírito. Tem pessoas pobres, arrogantes, até mendigos. Não sei se você já viu que vai pedir uma esmola e você dá uma determinada coisa, ela diz: não quero isso não. Eu não gosto desse tipo de comida. Veja que ela está pedindo, mendigando, mas ela é arrogante. E tem pessoas ricas, com muito dinheiro, que são humildes. Então não é questão financeira essa humildade que Jesus diz. Não, não é isso. Não significa também uma vida espiritual pobre. Eu tenho que viver uma vida espiritual pobre para ser humilde. Não. Ser pobre em santidade, verdade e amor, isso é uma tragédia e não humildade. Nessas virtudes nós temos que ser ricos e não pobres. Então o que significa ser pobres ou humildes de espírito? Significa, a primeira bem-aventurança é o primeiro degrau da escada. Primeiro precisamos estar vazios para depois sermos cheios. Não podemos ser cheios de Deus enquanto não formos esvaziados de nós mesmos. Essa virtude é a raiz, e as demais que a acompanham são os frutos. Uma pessoa não pode chorar pelos seus pecados até saber que não tem nenhum mérito diante de Deus, que ela é pecadora. Davi, sendo um homem muito rico, riquíssimo, veja o que foi que ele disse: eu, na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. E ele diz lá no Salmo 51: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Ser pobre de espírito é reconhecer nossa total dependência do Deus Criador que nos criou. Feliz é o homem que reconhece sua carência e coloca sua confiança tão somente em Deus. Feliz é o homem que reconhece que o dinheiro, o poder, a força não significa nada, mas Deus significa tudo para ele. O homem pode ter muito dinheiro, mas se a confiança dele não estiver em Deus, não adianta esse dinheiro. O Dr. Martin Lloyd Jones, definindo o que é uma pessoa humilde de espírito, ele diz assim: a pessoa que é humilde de espírito não depende do dinheiro ou de quaisquer riquezas, de que porventura seja possuidora. Se somos humildes de espírito, então não dependemos da educação recebida, nem da escola ou faculdade particular que tivermos frequentado. Continua ele: ser humilde de espírito é sentir que nada somos, que nada temos, e também que olhamos para Deus em total submissão. Diz o Dr. Lloyd Jones: é reconhecer quem Deus é e quem nós somos. É como João Calvino diz: o verdadeiro conhecimento é conhecer quem Deus é e quem nós também somos. Os
pobres de espírito têm uma visão real dele mesmo, de quem eles são, pecadores. Os arrogantes não. Ser pobre de espírito é agir como aquele publicano que diz: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. O pobre de espírito reconhece que ele é um pecador e que Deus é santo. Vamos ver alguns homens que a Bíblia mostra que eram pobres de espírito. Qual a atitude deles diante de Deus? Abraão exclamou: eis que me atrevo a falar, Senhor, eu que sou pó e cinza. Abraão cria que ele era pó e cinza. Estando diante da face de Deus, Jó declarou: por isso me abomino. Isaías diz: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Esses homens reconheciam quem eles eram. Paulo diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, e ele diz: dos quais sou o maior. Isso é ser pobre de espírito. Bedford, que foi martirizado por Maria Sanguinária no século XVII, diz: o pecaminoso John Bradford, um hipócrita notável, o pecador mais miserável, de coração endurecido e ingrato, falou John Bradford. Um homem piedoso, puritano chamado Samuel Woodford, escreveu algo: esse corpo de pecado e de corrupção torna amargo e envenena a minha alegria. Oh, se eu tivesse onde nunca mais pecarei. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, diz que em nós, em todo ser humano, aquele que está mais próximo de Deus tem combustível para, se possível for, acender vários infernos. Charles Spurgeon reconhecia a sua condição de pecador. O pobre de espírito, humilde de espírito, ele reconhece que é um pecador. Portanto, ser pobre de espírito é expor suas feridas e fraquezas a Deus. Se uma pessoa não é pobre de espírito, ela não acha sabor no pão do céu. Ela não tem prazer nas coisas de Deus. Irmãos, enquanto não vemos o quão amargo é o pecado, não veremos a doçura de Cristo. Enquanto não vemos quão pecadores e corruptos são os nossos corações, não podemos ver a beleza que há na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pobre de espírito é reconhecer nossa pobreza espiritual, ou falando, nossa falência, não é só pobreza não. Por isso que os arrogantes jamais se achegam a Deus, porque eles acham que não necessitam. Jesus mesmo disse que quem precisa de médico são os doentes, e os doentes são esses, pobres de espírito, que reconhecem a sua natureza. Augusto Toplady, que escreveu aquele hino Rocha Eterna, ele diz, uma música, ele diz assim: nada em minhas mãos eu trago, simplesmente a tua cruz me apego. Nu, espero que me vistas, desesperado aguardo a tua graça, imundo a tua fonte corro, lava-me, Senhor, com amor. Os homens do passado reconheciam que eram pecadores. Hoje em dia muitos não reconhecem que são pecadores. Reconhecem que, como diz muitas vezes, fulano é uma boa pessoa. Eu já ouvi até a pessoa falar: fulano é uma boa pessoa, tão bom que só falta aceitar Jesus. Ele diz assim, e é tão bom, imagina se não fosse, né? Que a única coisa que falta é Cristo. Ser pobre de espírito é a riqueza, é a virtude do cristão, é ser pobre de espírito. Por que devemos ser pobres de espírito? Ser pobre de espírito é a joia que todo cristão deve usar. Enquanto você e eu não formos pobres de espírito, jamais Cristo será precioso para você. Enquanto não enxergarmos nossa própria miséria, jamais veremos a riqueza que há na pessoa bendita de Jesus. Enquanto você, o ser humano, reconhecer que está perdido, jamais buscará refúgio em Cristo.
Enquanto você não for pobre de espírito, você não estará pronto para receber a graça de Deus. Aqueles que sentem-se cheios de si mesmos, jamais poderão ser cheios de Cristo. Cristo só enche aqueles que são vazios de si mesmos. Aqueles que pensam que são saudáveis, jamais vão ao médico. Não necessita de médico. Só vai ao médico os doentes. Só achega-se a Cristo aqueles que reconhecem que são pecadores. Enquanto você não reconhecer que é pobre de espírito, então também não está pronto para ir para o céu. Agora, como podemos saber que somos pessoas pobres de espírito? Primeiro, quando toda a base da nossa aceitação por Deus está nos méritos de Cristo, irmãos. Tem cristãos que eles pensam que serão salvos pelo que ele fez, faz ou fará. Isso não é ser pobre de espírito. Pobre de espírito é quando nós reconhecemos que toda a nossa aceitação está pelo que Cristo fez. Nenhum ser humano é digno de ir para o céu. Todos nós somos dignos da santa e justa ira de Deus e do inferno. Então, aqueles que não reconhecem a sua necessidade, não descansam no que Cristo fez, não é um pobre de espírito. Posso até dizer, não é um cristão, porque um cristão não descansa no que ele fez, faz ou fará, mas ele descansa no que Cristo fez. O próprio Paulo diz que gloriava-se na cruz de Cristo. Essa era a glória de Paulo. Outra coisa, como podemos saber? Quando o nosso coração está desprovido de toda vaidade. Jó, mesmo sendo um homem piedoso, que se desviava do mal, que suportou várias provas, disse: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quanto mais graça de Deus nós recebemos, mais humildes nos tornamos. Quanto mais graça de Deus recebemos, mais humildes nos tornamos. Para concluirmos, Jesus diz que há uma recompensa para os pobres de espírito. Ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Por quê? Aí ele fala de uma recompensa, porque deles é o reino dos céus. A posse do reino não é algo futuro, sim. É como Anthony Roitman diz, é o já e ainda não. Jesus não disse que deles foi o reino ou será. Ele disse que deles é o reino dos céus no presente. O pobre de espírito já desfruta do reino de Deus nesta era presente. No futuro ele vai desfrutar da plenitude, mas o pobre de espírito aqui na terra ele já desfruta disso. Essa palavra que Jesus usa para pobre descreve uma alegria, uma felicidade permanente que não sofre variações. É uma alegria que não pode ser destruída pela circunstância. Jesus disse: a vossa alegria ninguém poderá tirar. Irmãos, essa verdadeira alegria dos pobres de espírito não depende das coisas externas, não depende de como está o mundo, não depende se eu tenho, se eu não tenho, se eu estou com saúde, se eu não estou com saúde, não. Depende de tudo que Cristo Jesus fez. Para concluirmos algumas aplicações. Primeiro, temos nós andado de modo digno do reino, de filhos do reino? Temos vivido de modo compatível com pessoas que herdaremos um novo céu, uma nova terra? Temos resplandecido a glória, a santidade, a majestade de Deus em nossas vidas? Seu coração está vazio da vaidade, do orgulho? Se Jesus disse: bem-aventurado pobre de espírito, o antônimo de pobre é o orgulhoso. Nosso coração está vazio da vaidade. Nós pensamos, desejamos e anelamos
mais as coisas do céu do que as coisas dessa terra? E por fim, você já abriu mão de tudo para prostrar-se aos pés de Jesus Cristo? Concluo com o que Jesus disse: bem-aventurado os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Amém? Amém. Vamos orar? Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, a reconhecermos quem nós somos, ó Deus, pecadores, e Tu és santo. Somos pequenos, ó Deus, e Tu és grande. Somos, ó Deus, mutável, e Tu és imutável, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a descansarmos na obra do Teu Filho Jesus e jamais confiarmos em nós mesmos, nas nossas boas práticas e boas obras, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a reconhecermos quão glorioso Tu és e quão necessitado de Ti nós somos. O Teu próprio Filho Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Ó Pai, o Teu servo João Batista disse que Ele cresça e eu diminua. Que Cristo Jesus cresça em nossas vidas, ó Pai, e que o nosso ego seja quebrantado, que venhamos diminuir e reconhecermos, ó Pai, que Tu és o único Deus, que Tu és o único Pai, e que Teu Filho Jesus Cristo veio ao mundo salvar pecadores como nós, que nos achegamos a Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a reconhecermos que somos pessoas pequenas. Te rogamos por tudo isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero agradecer à igreja. Peço que orem por nós, que amanhã cedinho estaremos em Maracaju. Vou passar 3 dias dirigindo até chegar a Sergipe. Deus os abençoe. Muitos pais têm revelado humildade de espírito. Nós nos alegramos por isso aqui na nossa igreja. Prova de que eles estão reconhecendo, como nós ouvimos hoje, os méritos totais do sacrifício de Cristo Jesus na cruz. E uma das formas também de nós adultos, e especialmente tratando dos pais, revelarmos pobreza ou humildade de espírito, é entregarmos as nossas crianças, os nossos filhos ao Senhor. Então nós vamos proceder, e hoje é um dia propício para isso, um culto onde nós celebramos a vida das nossas crianças, consagrarmos e batizarmos 2 crianças aos pés da cruz. Gostaria que a igreja ficasse de pé, para nós chamarmos aqui à frente os pais, e cantando o nosso tradicional hino, gostoso de cantar, o 367. Enquanto nós cantamos a primeira estrofe e o coro, nossos irmãos Cláudio e Solange trarão aqui à frente as suas filhas Letícia e Laís. Primeira estrofe e coro 367. Irmãos, nós temos algumas oportunidades de mostrar ao Senhor Deus o quanto nós somos fiéis e humildes de espírito, pobres de espírito. Como disse, nós ouvimos hoje, e foi propícia a mensagem também, porque a própria palavra diz isso, o texto lido no início do culto fala que nós devemos ser como crianças, humilhadas na presença de Deus e confiantes. Uma criança, quando você diz a ela para
para confiar e orar a Deus, que Deus vai suprir, Deus vai resolver, Deus vai curar, elas acreditam realmente nisso. É nesse sentido, não que elas sejam puras, porque não são. O salmista Davi, no Salmo 51, versículo 5, ele diz que ele foi concebido em pecado. A palavra de Deus diz que não há um justo sequer na terra, todos se extraviaram, a ponto do próprio Deus ter que se encarnar para tirar o pecado do mundo trazido através de um homem. Deus teve que se fazer homem para pagar por esses pecados. Ou seja, não havia nenhuma criança justa para que pudesse ser ofertada em sacrifício ao Senhor, para aplacar a ira de Deus. Por isso nós procedemos conforme a Bíblia exige, né? Nós, crentes em Jesus e crentes na palavra de Deus, fazemos aquilo que está prescrito nas Escrituras. Pode haver corações que desejem crer ou fazer exército daquela forma, mas os humildes de espírito vão fazer conforme Deus quer, conforme Deus exige. Tá? E esses pais mostram hoje humildade de espírito, trazendo as suas filhas para serem batizadas. Por que nós batizamos? Porque o batismo no Novo Testamento ele está em harmonia e substituindo a todas as nações, não só os judeus agora que criam no passado, no Antigo Testamento, e selavam a sua fé em Deus, circuncidando o macho, que era o representante da casa. No Novo Testamento, com a abertura da palavra também aos gentios, foi aceito que ao invés de circuncisão pudessem proceder com o batismo como selo de união com Cristo. Obviamente não é o ritual em si que nós vamos fazer aqui que serve. O que serve é aquilo que é feito no coração. Por isso, os adultos, quando são batizados, não devem se ater à quantidade de água ou a sua substância em si química, porque para alguém desejar ser batizado na igreja ou proceder com o ritual, o batismo primeiro já foi feito no coração, já foi selado no coração para que a pessoa se manifeste: eu quero ser batizado. Mas a palavra de Deus trata das crianças de uma forma diferenciada, principalmente crianças que ainda não têm a capacidade intelectual de compreender todo o mistério da salvação que nos foi ofertado. Até os adultos muitas vezes não creem e acham, como foi dito aqui, que é porque pelo que vão fazer, pelo que fizeram, que farão é que conseguirão a salvação. A palavra de Deus responsabiliza os pais por apresentarem seus filhos e então tem promessa de salvação. Um dos textos que nós costumamos trazer nesse momento é o texto que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 4, versículo 11. O texto que diz que Abraão, pela fé, circuncidou o seu filho Isaque ao 8º dia, portanto, criança, portanto, sem compreender o porquê estava sendo circuncidado. E ali foi imputada a justiça pela fé. Então, pela fé de Abraão, Deus fez justiça a ele e a Isaque. Deus responsabiliza os pais para oferecerem as crianças, e pela fé dos pais no sacrifício de Jesus, Deus exige que as crianças sejam seladas também. Mas eu vejo as crianças só sendo apresentadas em algumas igrejas e não batizadas. É porque as pessoas se esquecem que há uma transição do Antigo e Novo Testamento, onde eles pegam o texto lá em Lucas, onde Jesus, no comecinho de Lucas, Jesus é apresentado ao templo. Mas diz que logo depois que Jesus foi apresentado, ele foi circuncidado também. Então, se eu vou apresentar uma criança conforme o ritual antigo, mas porque está no Novo Testamento, então eu devo circuncidar também, porque a Bíblia diz no texto seguinte, a apresentação de Jesus no templo, que ele mesmo foi circuncidado também. Era a tradição judaica, Jesus precisava passar por isso. Mas a partir de Atos 15, os irmãos vão ler, depois de um concílio lá dos apóstolos, que o batismo então substitui a circuncisão,
E não só os machos agora, porque a apresentação também era só para homens e só para os primogênitos. Eu vejo igrejas apresentando mulheres, crianças mulheres, e que não são primogênitos. Enfim, é uma forma de querer satisfazer o seu coração por si mesmo e achar que a Bíblia ou o sacrifício de Cristo não é suficiente para alcançar as crianças também. Ou esses pais não acreditam que a criança tem pecado, acreditam que ela é pura desde a sua essência, né? Esse é um pensamento humanista, né? Que coloca o homem como centro do universo e acha que a criança é pura, não está isenta de pecados, por isso, se ela morrer, ela é salva mesmo. Não é o que a palavra de Deus diz. Crianças são pecadoras e precisam ser apresentadas pelos seus pais em batismo, para que pela fé dos pais Deus faça a obra também nos filhos. Por isso nós procedemos com o batismo. E se você acha que não existe batismo de crianças no Novo Testamento, leia depois, principalmente Atos 16. Pelo menos 2 oportunidades em Atos 16. Lídia foi batizada em toda a sua casa. Carcereiro de Filipos foi batizado em toda a sua casa. E disse que depois ainda fez um banquete e todos os seus estavam ao redor da mesa com ele. Então nós não temos dificuldade com isso e cumprimos a palavra de Deus. Cabe ao Senhor implantar essa fé no nosso coração, para que nós creiamos nesse mistério de salvação. Porque a nossa vida, alguém dar a própria vida em favor dos inimigos, como Jesus fez por nós, é um grande mistério. Nós não conseguimos entender, compreender tamanho amor pelas nossas vidas. Então esse é um ato muito singular e de muita fé. Mais uma vez repito, não a água em si, não a quantidade da água, se vai lavar menos ou mais o corpo, mas aquilo que está sendo lavado, os pecados pelo sangue de Jesus, enquanto a fé desses pais são colocadas sobre os filhos na presença do Senhor. Quero orar pela vida do Cláudio, pela vida da Solange, pela Letícia. Olha que graça, Letícia é Laís, graça também, né? E assim nós vamos proceder com o batismo. Ó Deus, toma a tua igreja agora nas tuas mãos. Nós nos humilhamos na tua presença e queremos cumprir os mandamentos destinados, ordenados pelo Senhor. E mesmo que haja em nós, em nosso coração, nos atos que vamos proceder aqui, alguma coisa que o Senhor ainda não aceite, ser propício a nós, corrige, então, fala aos nossos corações. Porque esse ato serve para mostrar que o Senhor é capaz de dar fé e implantar fé ao coração de homens, de seres humanos, a ponto de eles crerem profundamente na tua palavra e entregarem suas vidas, seus filhos, o seu lar a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Que o Senhor abençoe esse ritual que vamos cumprir e traga paz, alegria à família de Cláudio e Solange, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como nós fazemos, os pais professam a fé pelos filhos e estão diante de Deus agora, dizendo, e a representatividade é da igreja também. Nós não somos o corpo de Cristo, conforme a palavra de Deus? Então, nós representamos também. Nós estamos perante o corpo de Cristo. Ele é o cabeça, a igreja é o corpo. Por isso nós fazemos algumas perguntas aos pais e depois também aquela pergunta à igreja, porque nós vamos receber a Letícia e a Laís no nosso seio, no nosso corpo. Cláudio e Solange, vocês prometem diante de Deus e diante da igreja educar a Letícia e a Laís, que são herança do Senhor, nos caminhos de Deus, conduzindo essas crianças ao convívio, ao contato das Escrituras, porque reconhecem salvação para a vida delas somente no sacrifício suficiente de Jesus Cristo, nosso Senhor. Prometem? Vocês prometem, Cláudio e Solange, apresentar a palavra de Deus, a Bíblia, ler a Bíblia para a Laís, para a Letícia,
orar com elas, orar por elas, mostrar em atitudes e comportamento cristãos como deve ser o proceder da Letícia e da Larissa, para que elas cresçam espelhando realmente em vocês como pais. Prometem? Vocês prometem, Cláudio e Solange, serem então exemplos de crentes fiéis a Deus naqueles momentos que vai chegar, ou que vão chegar, de ansiedade, de dificuldade, de dor, de tristeza, enquanto elas vão crescendo, mostrando que vocês têm um coração realmente firmado no Senhor. Prometem, nesse mundo que vivemos, onde a família está sendo destruída, ser, enquanto marido e esposa, fiéis uns aos outros, um ao outro, para que o matrimônio de vocês seja também contemplado e elas cresçam entendendo que é a família estipulada por Deus. Prometem? Sim? Amém. Igreja, fique de pé para nós orarmos. E eu quero também que o Cláudio e a Solange olhem para a igreja, para a representatividade da igreja não presbiteriana, da igreja de Jesus, que não é só presbiteriana, é formada por aqueles que creem em Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador e o adoram como seu Senhor, não por pagar, mas por pertencer àqueles que foram comprados por sangue. Então olhe para a parte da igreja existente em todo o planeta. Igreja, olhe para o Cláudio e para a Solange e para as meninas também. A Laís vai estar olhando para a igreja, a Letícia também, né, Letícia? A igreja promete promover a essa família, especialmente hoje, a Laís e a Letícia, um ambiente bem amável, um ambiente cristão, de compaixão, de auxílio, de piedade, a fim de que elas cresçam olhando para o corpo de Cristo, a igreja, e vendo no comportamento, no tratamento da igreja para com elas, a glória de Cristo. E desejam então servir e amar a Jesus de todo o seu coração. Quem promete, olha para a Letícia, olha para a Laís e diz: eu prometo. Graças a Deus. E assim nós consagramos as crianças conforme a Bíblia exige ao Senhor, diante de promessas, de votos feitos ao único Deus, que nos diz que aqueles que votam e não cumprem, arcarão. Estamos prontos então para consagrar a menina Letícia e da Laís, para a sua igreja que fique em atitude de oração. Nós vamos proceder ao batismo. Letícia, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Laís, receba o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós glorificamos o teu nome, Deus, e te exaltamos, porque a glória do Senhor é manifesta. E nesse momento há júbilo entre nós, certamente nos céus também, porque são pecadores que são entregues mediante o resgate de Cristo Jesus, do seu corpo, do seu sangue naquela cruz em nosso favor. Essa família reconhece que todo o mérito para a salvação da casa deles está exclusivamente em Jesus. Ele é suficiente e eles se colocam dependentes desse Senhor. Portanto, ó Deus, auxilie especialmente o Cláudio e a Solange na educação dos seus filhos. Dá a eles todo o vigor, resistência, diligência, zelo, para que na luta contra a nossa carnalidade, contra o pecado que tenazmente nos assedia, também contra a luta espiritual do inimigo que nos tenta a não dar valor e a não cumprir com os nossos votos. Ajude-os, ó Deus, dá força a eles, para que eles sejam vitoriosos, enquanto encaminham essas crianças, ensinando as Escrituras, ensinando-as a amar Jesus de todo o seu coração. Amém. Faça a tua obra nessa vida,
E assim abençoe a tua igreja também, Pai, através da vida da Letícia, da Laís, enquanto elas crescem e nós somos edificados também no convívio dessas nossas irmãs. Que o Senhor seja louvado, é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Nós estamos chegando ao final do nosso culto. E eu queria, antes de encerrar, orando e pedindo a bênção, eu queria orar pelas crianças, entregá-las, todas elas, diante do Senhor. Irmão, nós estamos vivendo num mundo muito difícil, onde a educação dos nossos filhos tem sido opressiva sobre nós. Os nossos princípios, os nossos valores, a nossa conduta cristã tem sido ameaçada. E nós não podemos nem nos desesperar, mas também não podemos achar e nos tornar arrogantes, como vimos hoje, achando que nós conseguimos tudo. Não. Se nós não colocarmos a vida dos nossos filhos diante do trono de Deus, é possível que eles sejam molestados pelo mundo. Eu queria fazer isso agora. Queria que as crianças todas viessem aqui à frente. Se você é criança, mesmo que não seja da UCP, viessem aqui à frente e orar para nós antes de nós encerrarmos. Crianças, aquelas que têm até 11 anos, com 12 anos, elas estão adolescentes. Se você é criança e tem 11 anos, a mãe pode trazer, se for criança pequena. Vamos todos nos colocar de pé. Nós vamos orar encerrando o nosso culto, consagrando mais uma vez as nossas crianças, rogando pelos pais. Pais, não deixem de instruir seus filhos, amem seus filhos, ensinem a Bíblia para eles, ensinem a palavra de Deus, orem com eles, dediquem tempo. Não é gasto de tempo, é investimento de tempo na vida dessas crianças. O mundo aí fora está cercando a vida delas. Vamos nós tomá-las na responsabilidade que Deus nos deu como pais, tios, seja pais biológicos, adotivos, seja como for. Mas vamos colocar realmente as nossas crianças diante do trono de Deus, tá? Tem criança chegando aí. Olha comigo. Ó Pai, nós mais uma vez nos humilhamos, porque quem somos nós, pecadores imperfeitos, para achar que temos o modelo, a fórmula ideal para cuidar desses pequeninos? O Senhor diz que pertencem ao Senhor, são colocados sob a nossa responsabilidade, mas pertencem ao Senhor. Certamente, ó Pai, pecadores como somos, vamos cometer alguns erros, mesmo não querendo, infelizmente, ó Deus. Portanto, tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia dos nossos filhos, das vezes que erramos com eles, das vezes que a instrução não foi a correta, da vez que a disciplina não foi administrada, da vez que esquecemos de aconselhá-los e demos mais tempo ao nosso ego do que a eles mesmos. Ó Pai, abençoe essas crianças, que elas permaneçam firmes nos seus caminhos, que elas tenham Jesus Cristo como o herói de suas vidas, aquele que deu a vida por elas, aquele que sofreu no Calvário, que verteu sangue em favor delas. Que Jesus seja a inspiração da vida dessas crianças, Deus, e nós rogamos ao Senhor, que é o dono da vida, que comanda os corações, que pode agir da forma como aprover ao Senhor. Consagramos as nossas crianças aos pés da cruz, diante do teu trono, Deus, para que o Senhor faça a tua obra sobre elas,
No nome de Jesus. Amém. Ó Deus, encerramos esse culto de louvor ao Senhor, gratos por ouvirmos a Tua palavra, que nos admoestou, que nos exortou a nos humilharmos mais, a nos empobrecermos de espírito, no sentido de não nos ensoberbecermos ou acharmos que temos algum mérito. Pelo contrário, a Deus, nós ouvimos a palavra hoje que nos ensinou e nos colocou no nosso devido lugar, ainda de pecadores, mas já justificados e expiados pelo sangue de Cristo. Por isso o Senhor nos vê já como justos, não porque somos bons, não porque fazemos isso ou aquilo, exclusivamente porque sobre nós está o sangue do Cordeiro. Louvado seja o Teu nome por isso. Nós agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá, pelo chamado ao nosso coração de cultuar o Teu nome, um dia destinado ao louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Por isso repetimos de forma enfática: amém, amém, amém. Na Bíblia, quando você encontrar lá em verdade, no dia da verdade é amém, amém, também com essa expressão de ratificar aquilo que está dito e feito. Terminado o culto, uma vez terminado o culto, porque o que vai acontecer agora não tem lugar no culto. Culto a Deus é culto a Deus. Agora nós queremos nos alegrar um pouquinho também com a presença de vocês. Eu passo a palavra para a Lidiane, para ela encerrar aí essa parte aqui em cima, e depois nós vamos embora. Desça lá no salão, tá bom? Para estar conosco. Eu gostaria de chamar a família do seminarista César, Cristiane, João e Amel, por favor. Deixa eu entregar uma lembrancinha para vocês, com muito carinho. E agora a gente vai passar a retrospectiva da UCP. Rapidinho, 4 minutinhos, para a gente poder descer.
existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não há nada melhor. Não existe nada melhor. Não existe nada Não melhor existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom nosso bom pastor, nosso bom pastor Jesus.